Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor para toda a igreja. Amém? Glória a Deus. É um motivo de imensa alegria estar mais uma vez. Na casa do Pai é uma alegria estar sempre. Agora, ministrar a palavra é sempre um privilégio. Com muito temor, é claro. Amados, o louvor estava tão redondinho, estava tão afinadinho, estava tão gostoso. Mas eu vi um certo irmão com uma certa dificuldade de dançar. E logo da África, que o gingado lá é diferenciado. Eu vou ter que dar uma aula para o meu irmão de Moçambique. Né? Ele vai aprender a dançar no Brasil. Amém, querido? Está descontado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, sem mais delongas, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho, no livro de Gálatas, no capítulo 4. Esta noite nós temos algo para poder refletir sobre as dores sofridas pelo apóstolo Paulo pelo aquele povo da Galácia. Algo muito importante, muito profundo, que o Espírito Santo com certeza falará aos nossos corações. E eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade de agir através desse canal. Eu estudei, eu meditei na palavra, mas que seja feita a vontade do Senhor. Que no abrir e no fechar da minha boca, essa graça possa me ser concedida para poder falar com autoridade em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículo 1 até o... Vou estender até o 20º, tá, minha irmã? Eu coloquei até o 19 para ser anunciado à igreja, mas é até o 20º. Amém? Diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós,
não como convém, mas querem excluir-vos para que vós não tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém? Amados, às vezes eu paro para imaginar por que o apóstolo Paulo se tornou um dos homens mais notáveis da Bíblia. O apóstolo Paulo foi um homem que, de fato, incorporou o Espírito de Cristo na sua vida. Vestiu a camisa do Evangelho, da graça, com amor e, acima de tudo, com lealdade. Não foi por acaso que ele escreveu a carta ao povo de Corinto, que está no capítulo 11, versículo 1, onde ele diz: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo sou. Paulo foi alguém que não teve medo de assumir a responsabilidade ao qual ele foi chamado. E também podemos acrescentar que a vida do apóstolo, ela foi uma vida pautada nos 2 primeiros mandamentos de Deus. O que eu vou falar mais um pouco à frente sobre isso, mas no mandamento que ele foi um homem que, de fato, amou a Deus acima de todas as coisas e também conseguiu amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós podemos observar isso na carta que ele escreveu à igreja da Galácia, quando estava em exercício da obra missionária. Não se sabe se foi na região da Macedônia, não sabemos se foi na região de Éfeso. Há uma dúvida sobre isso. Mas o importante foi que Paulo escreveu, e essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo no momento em que ele se viu obrigado a defender o seu apostolado contra alguns cristãos legalistas, ou seja, alguns crentes judaizantes que estavam naquela região para tentar desconstruir tudo que o apóstolo Paulo havia feito naquele lugar. E aí Paulo se vê numa obrigação de combater esses homens através da carta, uma vez que ele não estava presente ali na Galácia. E outro fato também importante é que Paulo também nessa carta, ele faz a defesa do Evangelho da graça que a ele foi confiado pelo Senhor Jesus para anunciar aos gentios. Ou seja, uma vez que os crentes legalistas, os judeus judaizantes, como eu falei antes, ou seja, cristãos pela metade, tentavam incutir na mente dos convertidos da Galácia os ritos da lei mosaica que estava tentando fazê-los fazer a circuncisão. Ou seja, eles queriam que aqueles crentes fossem circuncidados, como se a obra do Evangelho da graça de Deus, anunciada por Paulo, fosse algo insuficiente. Ou seja, os cristãos legalistas, eles queriam que os resíduos da antiga religião ao qual eles serviam fizesse parte da vida dos crentes da Galácia, numa tentativa, como eu falei antes, de desconstruir tudo que o apóstolo fez. Amados, infelizmente, nos nossos dias atuais também, este é um perigo que nos sonda nos últimos tempos, quando vem novos ventos novos de doutrina aparecem, tentando desconstruir o que nós devemos conservar, que nós temos aprendido com as Sagradas Escrituras. Nós precisamos ter esse discernimento de saber preservar a sã doutrina de Deus. Isso é muito importante nos dias atuais. Há uma linguagem diferenciada, há novos tipos de cultos sendo feitos ao Senhor, que muitas vezes não são cultos agradáveis. E nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso.
Mas por que que os cristãos, por que que os legalistas estavam agindo ali na Galácia? E eu pontuei algumas coisas interessantes. Sabe por que que eles fizeram isso? Primeiro, porque encontraram ouvidos fáceis e não sensíveis à voz do Espírito Santo para oferecer resistência aos crentes legalistas. Ou seja, pessoas que se abrem para qualquer coisa que ouve. Outro fato também importante que eu pontuei, porque encontraram pessoas fáceis que se deixavam levar por qualquer tipo de argumento. Nós, quando ouvimos alguma coisa, ou seja, um novo tipo de argumento, nós precisamos consultar a Bíblia como o povo de Bereia, que Paulo admirou pelo comportamento quando ele falava alguma coisa com eles. Os legalistas estavam tentando fazer com que algo velho e ultrapassado tivessem aparência de novo naquele povo da Galácia. Outro ponto importantíssimo sobre por que que eles estavam agindo naquela região. Porque o defensor do Evangelho da Graça estava fazendo a obra missionária em outras regiões, ausente daquela região, por isso encontraram facilidade para tentar incutir na mente dos cristãos da Galácia aquilo que Paulo havia pregado. Aquilo que Paulo não havia pregado, perdão, só para consertar aqui o que eu falei. Infelizmente, a nossa geração corre o mesmo risco se não soubermos discernir o verdadeiro evangelho do falso. Amados, com salvação não se brinca. Nós precisamos ter toda uma preocupação de examinar dia e noite a Sagrada Escritura, meditar nela profundamente para conhecer os mandamentos de Deus, para que nós não sejamos enganados por outro tipo de doutrina, ao qual Paulo disse, se outro evangelho lhe for pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. E esse acontecimento foi o que levou Paulo a ter uma reação imediata contra os crentes legalistas. E algo muito interessante, que sobre o legalismo, o apóstolo Paulo ele conhecia muito bem. Paulo conhecia tão bem o legalismo, que nós podemos aqui analisar o porquê que ele teve toda uma propriedade para combatê-los, baseado na sua vida, no seu histórico. Primeiro, quando jovem, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais conceituados em matéria da lei mosaica da sua época. Isso você pode conferir no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3. Paulo sendo instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos entendedores da lei judaica. Outro ponto, segundo, Paulo era fariseu, ou seja, um doutor da lei, com conhecimento de causa, como ele mesmo diz em Filipenses, por favor, minha irmã, Filipenses, capítulo 3, do versículo 5º ao 7º, vai mostrar isso para a gente. Na carta escrita aos Filipenses, capítulo 3º, do versículo 5º até ao 7º. Diz aqui, circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, reputei-o por perda por Cristo. Olha que coisa profunda. Outro ponto importante, que Paulo era um conhecedor dessa causa. Ele tinha toda a capacidade legal para confrontá-los contra uma lei injusta que outrora defendia a ferro e fogo, perseguindo, prendendo e até matando, se necessário, pessoas em nome dessa lei. Então, Paulo era um conhecedor dessa causa.
Ou seja, ele queria mostrar ao cristão da Galácia o retrocesso que eles estavam tendo em dar ouvidos àquilo que não era para ser ouvido, que não era para viver aquilo que não era para ser vivido. Ele tinha ensinado eles aquilo que realmente era necessário através do Evangelho da Graça, ou seja, o Evangelho da Graça, da redenção, ou seja, da justificação da fé em Abraão. Paulo estava dizendo a eles: não queiram viver dentro de um casulo, uma vez que vocês foram chamados à liberdade e não para viver na carne. E ele fala isso no livro aqui aos Gálatas, que diz: receio de vós que tenham começado no Espírito e terminado na carne. O que o apóstolo estava tentando dizer a respeito da lei em sua carta? Que a lei era apenas um meio de condução a Cristo, que serviu de aio, ou seja, de tutor temporário, ou seja, de alguém que cuida por um tempo e não por toda a vida. Foi para isso que a lei serviu. Quando chegou o Evangelho da Graça, ela foi tirada, porque o novo de Deus, apresentado por Jesus Cristo, estava chegando para fazer parte da vida do povo da salvação. Que a lei não traz salvação para ninguém que vivia sujeito debaixo dela. Ao contrário, trazia maldição. Gálatas 3, versículo 10, minha irmã, por gentileza. Vai falar também sobre isso. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. A lei também não justifica ninguém diante de Deus. A partir do 11º versículo, no mesmo capítulo, minha irmã, pode colocar, por favor, até o 14º, diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo não nos resgatou da maldição da lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Nós não precisamos viver debaixo de uma lei que não faz mais sentido. E o povo da Galácia estava tentando viver debaixo dessa lei. Ou seja, foi contra esse sistema legalista de crentes judaizantes que estavam anunciando o Evangelho naquele lugar diferente, que Paulo se voltou contra eles. Ou seja, Paulo decidiu, mesmo de longe, a bater de frente contra um sistema que iria desconstruir tudo aquilo que foi plantado naquele lugar. Por este motivo, eu considero Paulo um dos apóstolos mais notáveis da Bíblia, porque ele, pelo Evangelho, se entregou de corpo, alma e espírito para a maior causa da sua vida, que foi o Evangelho de Cristo para a redenção das almas. Você pode dizer glória a Deus por isso? O que levou Paulo, então, a bater de frente com esse sistema tão poderoso na sua época? Lembra quando eu falei que ele tinha uma vida pautada nos primeiros mandamentos de Deus, onde amar a Deus acima de todas as coisas era mais importante para ele, e concernente a isso, amar a seu próximo como a si mesmo? Por que Paulo ele bate de frente contra aquele sistema poderoso? Porque o seu amor a Deus estava acima de tudo e de todos. Deus era a prioridade para o apóstolo Paulo.
Deus era o primeiro em tudo para ele. Foi esse amor de Deus, esse amor divinal em Cristo Jesus que libertou Paulo da vida de servidão religiosa que ele levava anteriormente, religiosa e assassina. Porque Paulo era capaz de matar pessoas em nome daquela lei no passado, mas agora Paulo é um homem diferente, ele foi capaz de renunciar aos privilégios do antigo sistema que ele vivia para sofrer na sua pele perseguições por amor ao Cristo Jesus. Por isso ele diz que ele antes era perseguidor da igreja, depois que ele conheceu a Jesus, tornou-se perseguido por amor a ela. Segundo, foi por amor e por esta causa que ele passou a amar seu próximo, como a ele mesmo. Paulo já não perseguia as pessoas para prender ou matar, mas ele corria atrás das pessoas com o propósito de libertá-las para a glória de Deus. Que é lindo! Isso é maravilhoso. Um homem que agora passa a defender o rebanho das garras dos lobos, por amor às almas que estavam confiadas em suas mãos por Cristo Jesus. Isso é uma mensagem para nós também no nosso tempo. Nós que estamos vivendo a vida de liderança. Isso é uma mensagem que nós temos que guardar em nossos corações. Defender o rebanho de Deus a qualquer custo, desses lobos devoradores que chegam sorrateiramente com uma boa palavra para afastar as pessoas do caminho de Deus e muitas vezes consegue afastar do meio do rebanho e essas pessoas depois, inocentes, são lançadas no mundo, porque ficam constrangidas algumas vezes em voltar para a casa de onde elas saíram. Por isso que nós devemos estar sempre conectados no Espírito e sempre conectados com a sã doutrina. E nós vemos também aqui Paulo, em certo momento da sua vida, naquela mesma região, resistindo às simulações. Foi isso que aconteceu quando o apóstolo Pedro o foi visitar. Ainda que ele estivesse correndo o risco de perder aquela amizade, mas Paulo foi capaz de resistir ao próprio Pedro, que quando chegou no meio dos gentios, estava vivendo de uma maneira. Mas quando viu que os irmãos, os crentes judaizantes chegaram, ele começou a se comportar de outro jeito. E aí Paulo chama a atenção dele assim: ora, Pedro, nas minhas palavras, quando você estava com gentio convertido, quando você está com gentio convertido, você é uma pessoa. Mas quando os crentes da circuncisão chegam perto de você, você é outro. Se posiciona, homem. Foi por isso que ele resistiu à cara de Pedro. Foi por isso que ele chamou a atenção de Pedro. Amado, nós não podemos ter medo de resistir a pessoas que são dissimuladas em nosso meio, que querem viver uma vida dúbia, que querem brincar com o evangelho da graça. Nós não fomos chamados para isso, mas nós somos chamados para oferecer resistência, e para isso nós precisamos ter posicionamento. E a gente também aprende com essa autoridade que Paulo repreende a Pedro, que só quem ama de fato a Deus se posiciona e repreende pessoas que às vezes estão um pouco acima. Não estou falando isso para o meu pastor não, tá, gente? Estou falando isso aqui com base na Bíblia, tá? Porque meu pastor é um homem de Deus que eu amo, os pastores dessa igreja que eu amo, mas eu estou falando que muitas vezes, se eu estiver errado, por favor, irmão, podem me corrigir, que eu estou aqui para isso. Então, nós percebemos que ele se posiciona, porque ele ama a Deus, e resiste à cara de Pedro, porque Pedro se tornou uma pessoa repreensível. Outro ponto que eu quero falar nessa mensagem é sobre o apelo angustiante do apóstolo por um povo, pelo novo nascimento. Vou repetir. O apelo angustiante ao povo é feito pelo apóstolo
ao povo por um novo nascimento. Amados, igreja é algo que dá trabalho. Não é fácil. Trabalhar na igreja não é fácil. Às vezes nos deixa exposto demais, mas é algo prazeroso, porque é algo para Deus que fazemos. E Deus nos garante, Deus nos capacita, Deus nos dá graça para poder viver esse prazer. Igreja é algo também que traz dor, mas também traz muita alegria. Dor quando a gente vê pessoas que a gente ama indo embora, se deixando seduzir por ventos de doutrina, falando que a igreja não está boa mais para ele, que outros lugares são melhor, não tendo o entendimento que muitas vezes foi plantado naquele lugar para fazer a diferença, mas que não está recebendo nada de Deus, porque a igreja do outro é bem melhor. Amado, isso dá uma dor quando nós ouvimos isso. Sabe, um sentimento de ingratidão. Eu não sei aqui se vocês já passaram por isso. Sofreram com esse sentimento de ingratidão por parte de alguém. Mas também eu posso dizer que a igreja também nos dá muita alegria. Quando nós vemos pessoas com a vida destruída, restauradas, serem transformadas pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus. Outro fato importante é que muitas vezes nós deixamos de falar a verdade por medo de magoar ou machucar pessoas. Quando nós fazemos isso, nós nos omitimos. E se nos omitimos, nós permitimos que a mentira, que as inverdades prevaleça e permaneça na vida das pessoas. E falar a verdade também é um ato de amor. Se eu falo a verdade para alguém, eu ouço a verdade de alguém, é porque eu preciso. Eu entendo que Deus fala porque Deus corrige aquele que ama. E há dois modos da gente falar a verdade. Pelo menos que eu entendi nesse estudo. Primeiro, através do confronto, que às vezes se torna algo inevitável. Às vezes nós não queremos bater de frente com uma pessoa, às vezes nós não queremos chamar a atenção de alguém, às vezes nós queremos ficar calado, mas às vezes não dá. Às vezes é necessário falar. Ou seja, quando se trata de defender a honra e a nossa integridade contra indivíduos carregados de maledicência, Paulo se viu nessa situação. Pessoas maledicentes tentando ofender a sua honra. Ou seja, duvidando do seu apostolado, se ele foi levantado por Deus ou não. Se o colegiado apostólico tinha dado o aval para o ministério apostólico de Paulo. Paulo estava ali defendendo a sua honra, a sua integridade através dessa carta, contra irmãos maledicentes, ou seja, irmãos entre aspas, que não pensavam duas vezes em derrubar o apóstolo Paulo. Mas eu penso que a vida do apóstolo Paulo era uma vida que incomodava. Porque o ministério de Paulo era um ministério em ascensão. Era um ministério em crescimento. E o interessante é que o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro. E o da graça foi confiado a Paulo. O que eles tinham que vir de lá para cá para dar pitáculo naquilo que Paulo estava fazendo? Por que não continuaram fazendo a obra do outro lado? Ou seja, vieram se meter onde não era chamado. Isso gerou um incômodo muito grande neles. E muitas vezes acontece também em nossas vidas. Pessoas que chegam tentando atrapalhar o propósito de Deus, o plano de Deus nas nossas vidas, na tua vida. Não é só na igreja, não. Pode ser no trabalho, pode ser com a sua família, pode ser em qualquer setor. Por isso nós temos que tomar cuidado. E às vezes nós somos obrigados a bater de frente com pessoas por isso. Para dar um stop nela. Para por aí, seu direito começa onde termina o meu.
E às vezes nós não conseguimos manter o tom de voz ameno com algumas pessoas. Essa é a verdade, gente. Por mais que a gente tente segurar, não dá para se manter o tom. Paulo teve que subir o tom com aquelas pessoas que estavam ali. Mas será que porque ele subiu o tom com elas, contra elas, eles não as amavam? Claro que ele amava aquelas pessoas. Ele queria que elas caíssem na realidade, que estavam fazendo algo que estava na contramão de Deus. Não foram chamados para aquilo, ele foi chamado. Deixava por conta dele. Algo que ele estava fazendo muito bem. E segunda maneira que nós podemos entender é através do amor. Veja como Paulo se reportou aos Gálatas em sua carta, cheio de cuidado, medindo as palavras para não ofendê-los. Por quê? Porque Paulo sabia que muitos daqueles ainda eram inocentes na fé. Pessoas de pouco conhecimento, pessoas de pouco entendimento. E é isso que diz lá no Evangelho, no livro de Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo fala como um pai espiritual, usando uma metáfora de um processo gestacional. Olha que coisa interessante. Ele usa a figura de uma mulher grávida para falar a dor que ele estava sentindo por aquele povo, pelo trabalho que ele tinha tido com aquele povo, e pela maneira com que aquele povo estava se deixando levar por falsos argumentos. Mas Paulo, ele procura falar nessa carta com uma certa delicadeza com ele, porque estava expressando a sua dor. Eu sou homem, eu não sei quantas mulheres aqui tiveram filho de parto natural. Deve ser uma coisa muito dolorosa. Sim, imagine o quanto estava sendo doloroso para Paulo aquele momento. Ver Cristo ser gerado novamente na vida daquelas pessoas. E às vezes nós não podemos ser ásperos com todos. Às vezes nós precisamos falar de um jeito com um, mas não podemos falar do mesmo jeito com o outro, porque nem todos conseguem suportar. Então nós temos que medir as palavras com muito cuidado, para não ofender aquele irmão e aí ele correr para o braço dos lobos lá fora do mundo. Temos que ter um zelo muito grande com o que nós falamos com as pessoas. Então aprendo com Paulo que lobos se tratam com dureza, mas ovelhas se tratam com amor. Lobos, vara neles. Ovelhas, cajado com amor. Vem. Trazer, abraçar, conversar, entender o que está acontecendo, ou explicar o que está errado. Isso tudo faz parte desse processo que nós estamos aprendendo. Por isso, Paulo, ele era esse notável. Eu quero aproveitar essa noite para elogiar uma pessoa que eu admiro muito. Eu já falei isso uma vez aqui. Às vezes eu não consigo entender o modo dele agir. Sinceramente, estou sendo sincero. E aí eu fico na minha mente, às vezes até criticando, poxa, por que ele está fazendo isso? Eu não exponho isso a ninguém. Estou falando para vocês hoje, eu não exponho isso. Porque eu acho que pega mal demais você ter liberdade de ter amizade com alguém forte, uma consideração forte, e está falando por trás. Mas eu paro para pensar, porque existe toda uma experiência, uma bagagem, que faz com que ele tome certas atitudes que nós, novatos, como pastores, não entendemos. E aí, lá na frente, a gente vê a coisa dando certo. E essa pessoa que eu quero enaltecer hoje, com todo respeito, amor e carinho, é o meu pastor Eliezer. Esse homem de Deus.
Esse homem que tem abraçado muita gente, inclusive a mim. Já teve motivo para me dar bronca, mas prefiro me abraçar. Isso me matou. Eu estava esperando a bronca, mas ele me deu um abraço. E a gente aprende, com a experiência de grandes homens, a tentar também ser um pouco notável como Paulo e como muitos que aqui estão nessa igreja hoje também nos assistindo aí por transmissão. Irmãos, nessa noite eu quero orar por você. Por você que está com uma dificuldade na fé. E que Deus tem falado ao seu coração: olha, fulano, não dê ouvido a essas coisas que você está ouvindo aí fora. Parece prazeroso, parece bom, mas isso vai te conduzir ao caminho de morte. Não é isso que eu tenho para você. Eu tenho algo melhor. Quem sabe Deus está chamando a sua atenção aqui hoje, neste lugar, falando com você. Ele quer mudar a sua história, Ele quer te corrigir, Ele quer me corrigir porque nos ama. Porque quer o nosso melhor e não o pior. Não ofereça resistência àquele que pode te ajudar, àquele que quer te abraçar, àquele que quer te corrigir, àquele que quer te transformar. Vida religiosa não faz bem para ninguém. E aí Deus quer levar pessoas a um novo nível de vida com Deus. Não encasular pessoas, mas libertar. A metamorfose precisa acontecer. Deixar de ser lagarta para se transformar em borboleta. Uma vida espiritual é o nível de vida que nós precisamos como igreja. E esta noite eu quero orar por você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que está com dificuldade na caminhada, que sente que está levando uma vida rastejante e que precisa de uma mudança. Hoje você está ouvindo a voz do teu Deus, do teu Senhor, usando esse vaso para mudar sua vida, para mudar sua história. Eu gostaria que você saísse do seu lugar quando os irmãos começarem a louvar. Se Deus falou ao teu coração, se Deus está falando contigo, venha até o altar, porque Deus quer mudar a história da sua vida. Pode sair do seu lugar, venha à frente se você é essa pessoa.